queridos irmãos e irmãs, a paz de Jesus. Nós vamos neste vídeo para a nossa sexta semana. Quero, junto com vocês, clamar o Espírito Santo para essa semana do nosso seminário. Pedir que Nossa Senhora interceda por cada um de nós, por toda a nossa equipe e também por todos aqueles que estão participando conosco no Seminário de Vida do Espírito Santo. Então, clamamos ao Senhor, que é Pai, Filho e Espírito Santo, que nos ajude, que nos batize no Espírito Santo, que faça com que todas as coisas que nós aprendemos flua no nosso coração, porque é o próprio Espírito que nos faz recordar tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós vivemos. E que essa semana possa ser de bênçãos e graças na nossa vida. Amém. Bem, a sexta semana, ela é o Espírito Santo Paráclito, né? Então nós vamos, essa semana, conhecer um pouco melhor o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então, essa semana é focada no conhecimento da pessoa do Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade. E já no primeiro dia, Jesus diz, né? Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará um outro Paráclito, vos dará o Espírito Santo de Deus. E é nesse sentido, então, essa semana que a gente precisa ter o nosso foco, de deixar realmente com que os nossos irmãos de seminário conheçam, trazer esse conhecimento da pessoa do Espírito Santo e o que ele é capaz de realizar na nossa vida, que é ele quem nos sustenta dia a dia, né? Senão não estaríamos vivos, é o sopro de Deus na nossa vida. Então é isso. E já desde o Antigo Testamento, a gente prestar bem atenção nesse segundo dia, o profeta Joel já coloca ali a profecia: acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, sobre todos os filhos. Já é uma promessa do Antigo Testamento, que depois a gente vai ver se cumpre em Jesus Cristo, né? Se cumpre no Novo Testamento, lá em Atos 1, 4, 8. Então, toda a promessa do Antigo Testamento, tudo aquilo que nós vemos no Antigo Testamento, ela se cumpre, ela se fecha, vamos dizer assim, no Novo Testamento, que é toda a revelação, ela encerra em Jesus Cristo. Então, o que foi prometido lá, que era latente, então se torna patente, né? Aqui agora no Novo Testamento. Depois a gente vai perceber ao longo da semana que essa promessa, e a gente precisa deixar isso claro, que essa promessa é para todos, não existe pessoas especiais. A promessa do Espírito Santo, a vida no Espírito, é para todos nós, né? É o Espírito Santo que tira da nossa alma, que nos incentiva, que nos convida a gente se afastar do pecado. Lembrando que quando estamos em pecado mortal, nós perdemos essa graça da presença do Espírito Santo em nós e precisamos recuperá-la. Para isso, Deus vai enviando moções e situações para que a gente recupere esse ser morada do Espírito Santo. Então é necessário nos confessarmos quando estamos em estado de pecado mortal. Então isso também é algo que precisa ficar claro, né? Porque a gente precisa estar em estado de graça para continuar tendo uma visão espiritual mesmo, porque senão ela fica de fato obscurecida, né? A gente não consegue enxergar aquilo que o Senhor quer quando estamos em estado de pecado mortal. Então essa promessa está no Antigo Testamento, traz para o Novo Testamento, quando em Atos o próprio Jesus diz: eu irei ao Pai, mas vos enviarei um outro Paráclito. A gente vai ver um versículo do livro dos Números que diz que nosso Deus não é um Deus de mentira, mas de verdade. Se o Senhor nos promete, Ele cumpre. Né? Se o Senhor diz que sim, que virá um outro Paráclito, o Espírito Santo veio, né? Sobre cada um de nós. Depois a gente vai perceber lá no quarto dia que nós temos a realidade dos dons de santificação, que é o Espírito Santo de Deus quem é portador desses dons, que os dons são os dons que nos santificam, não são os carismas ainda, mas sim os dons infusos, que são aqueles dons que servem para a nossa caminhada ao céu, para a nossa salvação pessoal mesmo, que está ali no quarto dia. E no quinto dia, a gente trabalha um pouquinho os dons infusos com os santos, com a vida dos santos. Eu vi que ficou bem bacana isso, porque
eles que são homens e mulheres como nós, né, de carne e osso, que viveram neste mundo, nos contextos, cada um da sua época, com as suas dificuldades. E apesar das circunstâncias em que viviam, que com certeza não eram fáceis, né? Assim como hoje não é, muitas vezes a gente fala, mas a situação não é fácil ser santo, não. Nunca foi, na verdade, né? Os santos eram chamados de loucos no seu tempo, de desequilibrados. E se nós queremos ser santos, em muitas situações nós não vamos fugir dessa realidade também. Então nós trabalhamos os dons infusos, trazendo presente alguns santos. Por quê? Porque mostra a realidade nossa. Se eles que foram homens e mulheres como nós conseguiram alcançar a santidade, não por si só, não por mérito próprio, mas porque o Espírito Santo socorreram, claro, né? Que há aí um empenho de cada um em buscar essa santidade, o empenho de cada um em viver a vida no Espírito, em não deixar que as coisas do mundo sejam a prioridade na nossa vida, mas que a prioridade seja o nosso caminho para o céu, nossa vida em Cristo, né? Mas é trazer essa realidade para mais perto, sabe? De que os santos conseguiram, então nós também vamos conseguir. Não é algo inatingível para nós, não, e nem para nossa turma. Isso a gente sempre tem que estar atento, sabe? Porque muitas vezes, quando a gente fala dos santos, ou mesmo de Jesus, Maria, é ainda um pouco mais inalcançável, vamos dizer assim. A gente olha e fala, mas era Jesus, era Nossa Senhora, né? Mas por isso a importância da vida dos santos e até a catequese dos nossos filhos e netos com a vida dos santos, porque são homens e mulheres que viveram conosco, né? Alguns até contemporâneos, né? Se você olha São Padre Pio, nem tanto tempo assim, São João Paulo II. Então é possível, é possível. Depois, no sexto dia, a gente vai trazer novamente essa realidade da cura interior, que é o Espírito Santo quem nos visita. Já que para ele não há tempo, o limite temporal não existe, ele pode visitar cada um de nós nos momentos em que tivemos de sofrimento, porque para ele não tem espaço da minha concepção até hoje, porque o tempo não existe, né? Então, trabalhar a questão da cura interior, da vida no espírito, curando as nossas feridas. Quanto mais curado nós somos, quanto mais as feridas são cicatrizadas, mais nós conseguimos olhar para Jesus, mais nós conseguimos nos conhecer. O autoconhecimento, ele passa pela ação do Espírito Santo na nossa vida. Quanto mais eu deixo o Espírito Santo agir, mais eu dou espaço para que ele me revele quem eu sou. Olha que bonito isso, né? É o próprio Espírito que mostra para mim quem eu sou. Quanto mais vida no Espírito, mais eu tenho conhecimento de mim mesmo. E quanto mais eu me conheço, mais possibilidade de uma vida de santidade eu tenho. Por quê? Eu vou conhecer os meus dons e os meus carismas, as minhas virtudes, mas eu vou conhecer também os meus limites. Eu vou conhecer aquilo pelo qual eu ainda preciso me converter, porque é no meu autoconhecimento que eu vou me enxergar. Então, diante disso, quanto mais uma vida no Espírito, uma busca de conversão, mais eu vou me conhecendo e mais a possibilidade realmente de buscar a santidade, né? Por isso que a vida de oração, uma vida espiritual, ela é tão importante para que eu chegue ao céu, porque se eu não sei aquilo que eu não sou, ou aquilo que eu sou, como eu posso mudar? Então eu preciso me conhecer, saber quem eu sou. E trabalhar a cura interior é isso mesmo. É levar a pessoa a se conhecer, a descobrir aquilo que aconteceu. Muitas vezes está no subconsciente, então é o Espírito Santo quem vai nos revelar. É claro que há a cura ali através dos médicos, psicólogos, psiquiatras, mas como nós estamos num curso católico, então a gente está trabalhando a questão da espiritualidade, que faz com que a gente também alcance esses objetivos, não é? E no último dia, nós vamos trazer, então, o cenáculo com Maria. Eu quero até já falar para vocês que na primeira linha está escrito, ontem estudamos a promessa do Pai, né? Na verdade, quando houve uma revisão da apostila, esse ontem aqui, ela não ficou no ontem, ela ficou no segundo dia. Então, na verdade, essa primeira linha é no segundo dia desta semana. Eu estou falando do sétimo dia, tá bom? Ali na página 65. Então,
a gente traz um pouquinho desse cenáculo com Nossa Senhora, cenáculo com Maria, porque com a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos em Atos 2, Maria estava reunida no cenáculo junto com eles, e ela já tinha sido cheia do Espírito Santo. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo, né? Então Nossa Senhora, ela já era cheia do Espírito Santo, então ela estava presente no cenáculo, como que atraindo ali o Espírito Santo, né? Porque ela já era cheia do Espírito Santo, trazendo essa perseverança para os discípulos que estavam com medo, escondidos, e é um dia, né, muito lindo também, esse dia. Então, eu encerro nessa semana aqui, pedindo a graça de Deus para a sua vida, a graça de Deus para o seu seminário, e que o Senhor te abençoe o seu curso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.